Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da sua TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno a todos. Hoje, terça-feira, é dia de mais um Esporte Total. Como sempre fazemos às terças e quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, sempre no oferecimento de nossos grandes patrocinadores e parceiros, as lentes da TV Objetiva, inclusive fazendo uma viagem pelo regional, dando ênfase a tudo que aconteceu no último final de semana em Barbacena e região, dando destaque, logicamente, para a decisão na hospitaleira cidade de Antônio Carlos, onde o magnata sagrou-se o grande campeão municipal de 2015. Vamos primeiro falar da Copa dos Campeões da promoção da Liga de Esporte de Barbacena, troféu Danton Nabuco Gameiro. Segundo as quartas de finais, ou seja, os jogos de volta, nós tivemos os seguintes resultados: Dourense 3, Farrinha 1, lá em Alfredo Vasconcelos, no estádio Pedro Bianchetti. 9 de março empatou em 1 tento com Guarani, no Santa Maria. Atlético, outro empate em 2 tentos com Caiçaras, em Doutor Safortes. E o Zanã fez 6-3, goleou por 6-3 o Boa Vontade, lá em Pinheiro Grosso. Já sabemos, inclusive, os semifinalistas dessa competição. 9 de março, Atlético, Ozanã e Dourense. Já feitos os cruzamentos. Nós vamos ter Dourense enfrentando o Atlético e o Ozanã vai jogar contra o 9 de março. Copa Barbacena, troféu do saudosíssimo Antônio Marcos Pinto. Sexta rodada do retorno. Juventude 1, Valência 0, lá no campo do Minas. O Grêmio venceu por 3-2 o IFA, na colônia Rodrigo Silva. Verona 2, Olaria 0, no Campestre 1. O Novo Horizontino 3-2 no Internacional do Santa Efigênia. Ozanã e Aliança, que seria realizada essa partida no Pinheiro Grosso, partida essa não realizada por motivo de luto. Vamos agora para a Copa do Volante do bairro Grogotó, na semifinalíssima. Pinheiros 2, Grêmio Recreativo 0. Arsenal goleou por 4-0 a equipe do Azulão. Com isso já estão delineados os 2 finalistas. Pinheiros vai enfrentar o Arsenal. Copa Humberto Candian, sede Marquês de Maricá, na quinta e última rodada do retorno. Arsenal empatou em 1 tento com Flecha. União 2-1 na Napolina. Classificados estão para essa competição Flecha, Internacional, União e Arsenal. Copa Instituto Vicente Araújo, lá no bairro Ipanema, primeira final. Mosqueteiro empatou em 1 tento com Peñarol, isso lá no estádio Alfredão, estádio do Barcelona, lá no Ipanema. Continuando pelo giro regional, os dominicais, os amistosos dominicais já tradicionais de nossa região, na sede campestre do Olympique, as mais da BR 040, e o Diniz venceu por 2-1 a equipe do Pirraça. Já na partida de fundo, Olympique 3, Liderança 1. Os 15 amigos, time do Carlinhos, venceu por 2-0 a ABB lá na Associação Campestre Banco do Brasil, as mais da BR 040, ali próximo do Roselanche. O Real Bicharada, coordenação do nosso amigão Sarran, foi a Juiz de Fora e colheu uma bela vitória, 2-1 em cima do Benfica, lá na Manchester Mineira. Festival Esportivo na localidade do Galego. Mercenário 1, Comercial 0. Poti goleou por 5-1 Vila da Penha. River Plate 2, Independente 0. São Camilo 1-1 com a equipe do Santa Teresa. Vamos agora para o Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias. Nós tivemos na terceira rodada desse último domingo, lá no Pedro Bianchetti, Potreiro empatando em 2 tentos com Pouso Alegre A, e o Coroados venceu por 3-1 a equipe do Pouso Alegre B. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração do Araquém, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. Agora sim, vamos para o Campeonato Municipal de Antônio Carlos. Grande final nesse último domingo, tarde ensolarada, bela tarde lá na cidade de Antônio Carlos. A partir das 15 horas nós tivemos o início do jogo entre Magnata do Curral Novo de Minas enfrentando o Guanabara aqui da Ponte do Cosme. Resultado final, 3-1 para o Magnata. Times que participaram do campeonato de 2015: Associação Benfica, Conselheiro, Juventus, o Sporting, o Magnata e o Guanabara.
Portanto, aí essas equipes participaram, deram um colorido brilhante lá nesse campeonato municipal de Antônio Carlos. Vamos para o jogo, tarde, como já disse, uma tarde ensolarada lá no estádio de Santana. Final, o Magnata, que tinha já vencido por 3-2 no primeiro jogo o Guanabara, voltou a vencer por 3-1, sagrando-se o grande campeão de Antônio Carlos, versão 2015. Os times, o Guanabara, que tem como técnico Lucas, conquistou o vice-campeonato, jogou com Tim, Augusto, depois Vitor, João Vitor, Emerson, Marcão e João, Ramon Marino, depois Mike, Wesley, depois Johnny, Thiago, Guilherme e Júnior. Esse é o time vice-campeão dessa competição muito bem organizada lá em Antônio Carlos. O time campeão Magnata, do técnico Júlio César Oliveira, utilizou o futebol de Pitito, Bilu, depois Cleiton, Paulinho, Rodrigo, depois e Rafinha pela lateral esquerda, Reginaldo, Vinícius e Fumaça, Ramon, Rocinho e Christian. Os gols só aconteceram no segundo tempo. Primeiro tempo, 0-0. No segundo tempo, logo aos 8 minutos do segundo, o Fumaça fez o primeiro gol para a equipe do Magnata. Aos 23, Rafinha, cobrando penalidade máxima, ampliou para 12 e Christian deu os números finais aos 25 do segundo tempo para o Magnata, os 3 gols da equipe campeã. Guilherme teve tempo ainda, aos 39 minutos, de fazer o tento de honra da equipe do Guanabara, a equipe de Ponto Cosmo, cobrando uma penalidade máxima. Continuando ainda o trio de arbitragem dessa partida, dessa decisiva lá em Antônio Carlos, o Charleston Wesley Oliveira foi o árbitro da partida, auxiliado por Fabiano Sebastião Benedito e José Márcio Ferreira. O quarto árbitro foi o nosso companheiro, nosso grande amigão Chita, o Edson Geraldo Ferreira. Nós mandamos aqui nas lentes da TV Objetiva abraços principalmente para a Prefeitura, lógico, o senhor prefeito Raimundo Nonato Marques, o nosso popularíssimo Natinho, ao Gilmar Ferreira também, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, ao grande amigo Lamassa, vereador também daquela cidade, e principalmente, vamos assim dando uma ênfase maior, a eficiente comissão organizadora desse grande campeonato, o nosso companheiro Virgílio, o Birubiru, o Celinho e o Ricardo. Portanto, terminando, enfim, nós gostaríamos de agradecer a nossa audiência, a nossa presença foi muito enaltecida lá pelo prefeito de Antônio Carlos, a TV Objetiva marcando presença em grandes acontecimentos em toda a região, não poderia de maneira nenhuma se furtar a esse grande compromisso na decisiva final do futebol municipal da cidade de Antônio Carlos. Enfim, a todos que lá estiveram e prestigiaram o evento, nós gostaríamos de mandar um abraço fraterno a todos. Muito bem, agora vamos para o giro do futebol regional, notícias importantíssimas de Minas, do Brasil, e tem notícia inclusive internacional. Vamos começando aqui, logicamente, pelo Campeonato Brasileiro na Série A, B, C e D. Na Série D, o Vila Nova acabou perdendo mais outra, 3-2 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Com esse resultado, a equipe do Vila Nova foi eliminada do seu grupo, o grupo A6 da Série D do Brasileiro. A Caldense folgou, mas a Caldense está muito bem classificada e segue rumo, quem sabe, a conseguir o seu acesso à Série C do Brasileiro do ano que vem. Falando de Série C, o Tombense perdeu em casa, 1-0 para o Londrina. E o Tupi foi ao Rio de Janeiro, empatou bonito com o Madureira lá, 1-1, trouxe pelo menos um ponto importantíssimo na tábua de classificação. O Tupi continua muito bem, ali embolado entre o primeiro e o segundo lugar, e é outro que promete também, quem sabe, subir para a Série B do ano que vem do Campeonato Brasileiro. E por falar em Série B também, primeira rodada do retorno na Série B, 20ª rodada, a primeira já do retorno. No Rio de Janeiro, o Botafogo acabou perdendo de 3-2 para a equipe do Paysandu. O Boa Esporte empatou em casa com o Atlético Goianiense. E na Boa Terra, o Bahia recebeu o Coelho e o América mais um empate. O América conseguiu um empate e conseguiu um ponto importante que o deixa ainda entre o G4 com possibilidade até, quem sabe, de galgar a primeira posição. O América empatou, portanto, na Bahia por um tento. A classificação na Série B, o Vitória está disparado na frente com 37 pontos, mantendo a liderança, 37 pontos. O Botafogo vem em seguida com 36 em segundo lugar, o América em terceiro com 35 e o Sampaio Corrêa
assumiu agora a quarta posição com 34 pontos. Portanto, o Botafogo perdeu uma chance de ir à liderança e o América também, com os dois empates. O América empatando e o Botafogo perdendo em casa para a equipe do Paysandu. Dando continuidade aqui, vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada já do retorno, Figueirense 2, Sport 1, Goiás 3-0 no Vasco da Gama, Coritiba 1, Chapecoense 0, Ponte Preta não saiu do 0-0 com o Grêmio, 0-0, portanto, Ponte Preta e Grêmio, Joinville 2, Fluminense 1, Internacional 2-0 no Atlético Paranaense, o Flamengo fez 2-1 em cima do São Paulo e de virada. O Flamengo estava perdendo de 1-0 para a equipe tricolor paulista e conseguiu virar para a vitória 2-1 em cima do São Paulo. No Itaquerão, Corinthians 3, Cruzeiro 0, com 2 gols do Wagner Love, que voltou em alta na equipe do Corinthians, fazendo 2 gols, 3-0. O Jadson fez o terceiro gol da equipe corintiana. Corinthians 3, Cruzeiro 0. No Horto, o Atlético venceu por 2-1 a equipe esmeraldina, a equipe do Palmeiras. E de virada também, o Palmeiras saiu na frente, mas o Galo doido acabou virando mesmo para 2-1, bela vitória, com 2 gols de Lucas Prato, que continua ainda em alta na equipe atleticana. A classificação após a 20ª rodada na Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians em primeiro lugar manteve a primeiríssima posição com 43 pontos, 12 jogos sem perder a equipe do Corinthians, sob a batuta do Tite, que apesar do desfalque está mantendo o time muito bem, vem a 12 jogos sem perder e mantendo a liderança com 43 pontos, 4 pontos a mais do Atlético, que vem em segundo com 39, o Grêmio em terceiro com 37 e o Fluminense mesmo perdendo, mas continua em quarto lugar com 33 pontos. No rebaixamento, em 17º, Coritiba com 21, 18º, Avaí com 20, 19º, Joinville com 19 e o Vasco da Gama segura a lanterna com 13 pontos ganhos. Agora sim, vamos para o jogo do Galo. Com 2 gols, como já dissemos, do Lucas Prato, o Atlético derrotou o Palmeiras no Independência no domingo último por 2-1. E o que é mais gostoso, de virada, o Palmeiras fez o primeiro, porém o Galo doido virou para 2-1, brilhando mais uma vez o gringo Lucas Prato fazendo 2 gols. O resultado poderia ter sido bem mais produtivo, bem melhor para o Atlético, e se o seu arquirrival, no caso o Cruzeiro, tivesse vencido em São Paulo o jogo no Itaquerão contra o Corinthians. Mas o Cruzeiro acabou perdendo de 3-0, Raposa com uma pífia apresentação e não sucumbiu, logicamente, frente ao futebol do Corinthians, perdendo por 3-0. Vejo, senhores, que a fotografia do Brasileirão, das duas maiores equipes de Minas Gerais, no caso do Atlético e Cruzeiro, mostram a distância, os dois extremos, o Cruzeiro e o Atlético. O Atlético é vice-líder da competição, enquanto o Cruzeiro está a 2 pontos do rebaixamento. E com desmanche, logicamente, explica-se aquele belo plantel do Cruzeiro, bicampeão brasileiro, inclusive o ano passado, conquistando brilhantemente também o campeonato invicto mineiro, a demissão injusta, não custa bater nessa tecla, a injustiça que fizeram com Marcelo Oliveira, o time não se encontra. Luxemburgo não está tendo facilidade, está tendo dificuldade, essa é a verdade, para acertar o time do Cruzeiro. Quarta-feira agora é hora e vez da Copa do Brasil, o Cruzeiro contra o Palmeiras. Se ocorrer uma desclassificação, uma derrota do Cruzeiro, acredito até que Luxemburgo deve cair. Aliás, a torcida do Cruzeiro já está pedindo a Adilson Batista ou até Mano Menezes para dirigir a equipe da Raposa. Vamos torcer, logicamente, por uma vitória do Cruzeiro. Meio de semana, como já frisei, quarta e quinta-feira, Copa do Brasil, jogos de volta. Na quarta-feira, nós vamos ter o Atlético lá em Santa Catarina, às 19h30, enfrentando o Figueirense. Já o Cruzeiro joga no Mineirão contra o Palmeiras, às 22h. O confronto da Copa do Brasil, como já dissemos, Cruzeiro e Palmeiras, Figueirense e Atlético, Vasco e Flamengo, lembrando que o Vasco venceu a primeira no Maracanã, joga pelo empate, Ceará e São Paulo, Grêmio e Coritiba, Corinthians e Santos, lembrando que na Vila Belmiro o Santos fez 2-0 em cima do Corinthians, Internacional e Ituano, Fluminense e Paysandu. Pelo Brasileiro, na sexta-feira, a Série B, o América joga com o Luverdense e busca, logicamente, 3 pontos e talvez, quem sabe, a liderança na Série B do Campeonato Brasileiro.
O Atlético pela Copa do Brasil, na quarta-feira, às 19h30, Santa Catarina contra o Figueirense, não terá o Thiago Ribeiro. Thiago Ribeiro já jogou pelo Santos nessa competição e a opção do Leverkusen, logicamente, deve ser Patrick. Patrick deve entrar no lugar do Thiago Ribeiro. Leonardo Silva está de volta à equipe, o Galo em busca, logicamente, do bicampeonato. Todos recordam que brilhantemente a Copa do Brasil o Atlético conquistou em 2014. Aí, internacional, nós temos agora, vindo da Inglaterra, o futebol inglês quer tirar o craque Neymar do Barcelona, hein? O Manchester United, lá da Inglaterra, fará uma mega oferta ao Barcelona em torno de mais ou menos 750 milhões de reais para levar Neymar para jogar no futebol inglês. No Cruzeiro, a notícia nós temos contundido o Mike, não enfrenta nessa quarta-feira pela Copa do Brasil, às 22 no Mineirão, o Palmeiras. A opção de Luxemburgo é Ceará ou talvez Fabiano. Boa notícia, entretanto, para a torcida da Raposa é que o Júlio Batista já treinou, está de volta, o Dedé também já está voltando ao gramado. Outro internacional vem da Espanha e também do Barcelona, em Daniel Alves, contundiu-se, fica um mês parado. Daniel Alves, lateral direito da seleção, que pode desfalcar inclusive a seleção canarinha nos compromissos que tem agora em novembro, nos amistosos dos Estados Unidos. Ao término de mais um Esporte Total, estamos chegando ao crepúsculo, mais um Esporte Total desta terça-feira. Já fica aqui o nosso compromisso, o nosso convite a todo o telespectador para nos prestigiar na próxima quinta-feira, às 19h30, em mais um Esporte Total. Até lá e uma boa noite.